Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Igor e está começando mais um vídeo. Bom, senhoras e senhores, hoje na nossa videoaula nós vamos falar da química orgânica. Então, eu vou fazer um resumão geral sobre a orgânica, os compostos orgânicos na química. E se você acompanha o canal, gosta das minhas videoaulas, já vai deixando o like. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. E sem mais enrolação, bora para a videoaula. Bom, a química orgânica, ela estuda, como o próprio nome diz, os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são moléculas formadas por átomo de carbono. E esse carbono, ele faz ligação covalente com outros elementos. Lembrando que ligação covalente é aquela ligação feita entre elementos que não são metais. Beleza? Bom, na química orgânica, o principal átomo que aparece é o átomo de carbono. Ele é o principal de todos. E por isso, a gente tem que entender a classificação do carbono, que é isso que eu vou explicar para vocês agora. Para a gente classificar o carbono, nós temos que saber com quantos outros carbonos esse carbono vai se ligar. Por exemplo, se o átomo de carbono ele se liga a um outro carbono, nós vamos chamar ele de carbono primário. Se esse carbono ele se liga a dois outros carbonos, nós vamos chamar esse carbono de carbono secundário. E se ele se ligar a três outros carbonos, nós vamos chamar ele de carbono terciário. E por fim, se ele se ligar a quatro carbonos, nós vamos chamar esse carbono de carbono quaternário. Simplesmente a classificação de carbono é essa. Pelo fato do carbono se ligar a outros carbonos e a outros elementos, ele vai formar meio que uma cadeia. E nós vamos chamar essas cadeias de cadeias carbônicas. E nós temos variados tipos de cadeias. E para a gente entender cada cadeia, nós temos que classificar essas cadeias, que vai ser o que eu vou explicar para vocês agora. Para se classificar uma cadeia, nós podemos usar 4 tópicos. O primeiro dele é saber se a cadeia ela é aberta ou fechada. A cadeia aberta, ela tem um formato linear, então ela é como se fosse uma linha. E essa cadeia a gente também pode chamar ela de cadeia acíclica. O segundo tipo é saber se ela é fechada. E uma cadeia fechada, ela tem esse formato de como se fosse um ciclo. E por ela formar esse ciclo, nós podemos chamar também as cadeias fechadas de cadeias cíclicas. E essas cadeias elas são divididas em 2 tipos, as alicíclicas e as aromáticas. As alicíclicas são aquelas cadeias fechadas mais simples. Já as aromáticas são cadeias fechadas formadas por ligações duplas alternadas com ligações simples, como por exemplo o benzeno, que é um composto muito famoso na orgânica. Agora, o segundo tópico de classificação é saber se uma cadeia ela é normal ou ramificada. Esse tópico ele se encaixa mais nas cadeias do tipo aberta, tá? As cadeias normais são aquelas cadeias que possuem apenas um sentido. Os átomos estão dispostos apenas em um sentido. Já as ramificadas, como o próprio nome diz, são várias ramificações, então não está em apenas um sentido, ela está tem alguns átomos que estão em uma linha para cima, outros para baixo, como você está vendo aqui do lado. Agora, o terceiro tópico de classificação das cadeias é saber se elas são saturadas ou insaturadas. Para uma cadeia ser saturada, ela tem que ter apenas ligações simples entre carbonos. E para ela ser insaturada, ela tem que ter pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos. Olha só que tranquilo, simplesmente é isso. Agora, o quarto e último tópico de classificação das cadeias é saber se uma cadeia ela é homogênea ou heterogênea. Uma cadeia homogênea é aquela cadeia que apenas possui carbonos. Agora, uma cadeia heterogênea é aquela cadeia que possui um heteroátomo entre esses carbonos. Esse heteroátomo ele pode ser um oxigênio ou hidrogênio. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar de um outro conceito da química orgânica, que no caso são as regiões de polaridade. Mas espera aí, o que são regiões de polaridade? Você vai entender agora. Olha só, se na nossa estrutura nós tivermos apenas carbono e hidrogênio ligados,
nós teremos uma substância apolar. Agora, quando um heteroátomo está ali no meio, como por exemplo o oxigênio, que ele é muito comum, principalmente na função éter, que a gente vai ver daqui a pouco, nós vamos considerar essa região como uma região apolar. Nós temos também a carbonila, que é quando o carbono faz dupla ligação com o oxigênio. Essa região nós vamos considerar como região polar. E quando nós temos a hidroxila, que é o OH-, e também o grupo dos aminos, que é o NH2, essas regiões vão ter alta polaridade. Então elas com certeza vão ser polares. Beleza? Olha só, polaridade é só isso. Viu como é que é tranquilo? Agora nós vamos começar a falar sobre as funções orgânicas. Então acompanhe aí direitinho para você não perder o raciocínio. Bom, vamos começar com as funções mais simples, que são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são formados apenas por carbono e hidrogênio. Então eles podem ter vários tipos de ligações. As ligações simples nós vamos chamar de alcanos. Os hidrocarbonetos com ligações duplas nós vamos chamar de alcenos. Os com ligação tripla nós vamos chamar de alcinos. E também nós podemos ter os hidrocarbonetos aromáticos, como eu falei lá no início, o benzeno. A próxima função que nós vamos falar, eu já até mencionei ela agora em polaridade, que é a função éter. Na função éter, simplesmente é quando nós temos um heteroátomo no meio da nossa cadeia carbônica. Ou seja, se a gente tem um oxigênio ali no meio da nossa cadeia, nós vamos ter ali uma função éter, como você está vendo aqui do lado do exemplo. Bom, a nossa próxima função que nós vamos falar vai ser os aldeídos. Nos aldeídos, nós temos a carbonila. E o carbono da carbonila, ele é um carbono terminal. Ou seja, ele tem um hidrogênio ligado em uma das suas extremidades. Então, se nós temos essa característica, ali nós temos um aldeído. A próxima função ela é muito parecida com os aldeídos, que são as cetonas. Nas cetonas, nós também temos as carbonilas. Só que a diferença é que o hidrogênio ligante não vai estar na extremidade, não tem nenhum hidrogênio ali. Nós vamos ter uma outra cadeia. Na extremidade. Então, esse grupo vai ficar no meio. Entendeu? Então, essa é a diferença entre aldeídos e acetonas. Então, não confunda. E agora, o éster é a nossa próxima função. Bom, aqui no éster, nós também vamos ter a carbonila. Só que, ao contrário dos aldeídos e das cetonas, né, que nos aldeídos nós tínhamos o hidrogênio ligado ao carbono da carbonila. Nas cetonas, nós tínhamos, era uma cadeia ligada ao carbono da carbonila. Aqui no éster, nós não vamos ter nem o hidrogênio, nem uma cadeia. Nós vamos ter um oxigênio ligado ao carbono da carbonila. Aí depois do oxigênio, nós vamos ter uma cadeia carbônica. Então, esse é o diferencial do éster para os aldeídos e para as cetonas. E agora nós vamos falar do álcool. Aqui no álcool é muito tranquilo. No álcool, nós vamos ter uma hidroxila ligada. Então, aquela função que nós temos uma hidroxila vai ser o álcool. Só que tem uma coisa, o carbono ligado a essa hidroxila, ele precisa ser um carbono saturado. Porque se ele não for saturado, se ele for insaturado, nós vamos ter uma outra função, que é a função enol. Porque na função enol, o carbono que é ligado à hidroxila é um carbono insaturado. E na nossa próxima função, nós vamos ter o fenol. O fenol é muito tranquilo. No fenol, nós vamos ter um grupo aromático. E ligado a esse grupo aromático, nós vamos ter uma hidroxila. Muito bem, pessoal. Esse foi o pequeno grande resumo da matéria de Química Orgânica. Se você tem alguma dúvida nessa matéria, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, que eu estarei respondendo em uma próxima videoaula de Química, que eu vou separado só para responder as suas perguntas e dúvidas. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Até a próxima videoaula e fui!